bem, solta o endereço para nós aí. A palavra de hoje está baseada em 2 textos. O primeiro deles em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Primeiro não, segundo. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. Todo mundo achou? Amém? Posso ler? Então diz assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Pois todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Vamos agora para Apocalipse, capítulo 20, lá no final da Bíblia. Paulo disse que todos nós vamos comparecer diante do tribunal para o julgamento. Vamos ver agora como será esse julgamento, ok? Apocalipse 20, a partir do verso 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Querido, sempre que oportuno, ou melhor, sempre que impulsionado e na direção do Espírito Santo de Deus, nós estaremos tratando de alguns assuntos não muito costumeiros nos cultos, ou seja, coisas que não se ouve muitas mensagens a respeito de determinados temas. Dentre esses assuntos, nós estaremos tratando hoje, nessa noite, sobre este assunto. Fala para mim. Como é mesmo? O grande julgamento. Fala para o seu irmão do lado assim, aperta o cinto, hein? Paulo diz, pois todos... Quem? Quantos? Hein? Então diga assim, está falando comigo. Sim ou não? Todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. Se eu vou comparecer diante de um tribunal, é porque vai haver um... Sim ou não? Julgamento de quê? Todos vamos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do... Comparecer diante de julgamento para podermos prestar conta das nossas... Sim ou não? Ah, sei, de tudo que eu fiz de errado? Sim. E o que fez de bom também. Todos. Eu, você. Mas há uma coisa que eu quero que você entenda antes de nós entrarmos propriamente no assunto. O Salmo 89, verso 14 diz assim: justiça
e juízo são a base do seu trono. Misericórdia e verdade vão adiante do seu rosto. Justiça e juízo são a base do seu trono. Isso significa que ele vai julgar com justiça e com juízo. Querida, a terra está sob juízo. Por que a terra está sob juízo? Por causa dos delitos hediondos que a humanidade vem cometendo. Mas como a nossa palavra hoje é para a igreja, o nosso contexto aqui é a igreja, eu quero dizer para você também e afirmar, conforme a palavra de Deus diz, que a igreja de Deus também está sob juízo. Todo aquele que anda segundo o curso desse mundo, na carnalidade, no mundanismo, estão debaixo desse juízo. Os falsos cristãos, aqueles que se dizem crentes, mas que estão fazendo coisas piores do que os não crentes, também estão debaixo desse juízo. O martelo de Deus está para ser batido. A sentença está por ser proferida. E que se cumpra. Não tem apelo. Não tem primeira, segunda, terceira, quarta instância. A sentença que couber a mim, couber a você, querido, será cumprida. A terra não é fruto do acaso, ou seja, cada um não faz as suas próprias leis. Porque, de vez em quando, você ouve gente falar assim, eu sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quero. Não é bem assim. Isso é antibíblico, isso é contra a lei de Deus. Deus deixou para nós uma constituição, uma legislação, um conjunto de leis pelo qual nós devemos conduzir. E assim como nós, queridos cidadãos, temos que cumprir as leis terrenas, e assim como nós, se andarmos desacordo com essas leis, nós teremos que prestar conta à justiça, respondendo pelos nossos atos. Da mesma forma, no mundo espiritual, nós também, se andarmos em desacordo com a palavra de Deus, com as leis de Deus, nós também teremos que comparecer diante de Deus para prestar conta dos nossos atos. Só que tem um detalhe, mas que você não pode esquecer. A justiça dos homens está sujeita a falhas, está sujeita à corrupção, mas a lei divina, ela não falha. E a Bíblia diz que o juiz é justo e reto. Não esquece disso, viu? Justiça e juízo é a base do seu trono. Você, eu, todos nós, querido, vamos prestar conta. Todos, ímpios, cristãos e até os que se dizem ateus vão prestar contas a Deus. Ninguém escapará, a Bíblia é clara dizendo que todos. Você acha que esses que causaram tanto mal à humanidade vão ficar impunes? Você acha que Hitler, Mussolini, Lenin, Hugo Chávez, Fidel Castro, Augusto Pinochet, Cabral e tantos outros que tanto mal fizeram à humanidade, você acha que vão ficar impunes?
Você acha que esses sanguinários, esses estupradores, a indústria cinematográfica pornô, esses autores e exibidores de novelas podres e diabólicas, escritores e sites de literaturas e sites imorais, você acha que vão ficar impunes? Não vai. Você acha que esses traficantes que têm destruído a nossa juventude, você acha que esses que aprovam leis que permitem permissão da lei do aborto, esse que permite união do mesmo sexo, esses que querem destruir a família, criando e aprovando determinadas leis, você acha que vão ficar impunes? Não vai. Esses que têm roubado a infância das nossas crianças, esses que têm saqueado a nação, que têm roubado a merenda escolar, você acha que vão ficar impunes? Não. Todos. Eu disse o quê? Todos vão comparecer diante de Deus para prestar conta. Desde Adão até hoje, a terra, a humanidade está sob júdice. A igreja também está sob o julgamento de Deus. As religiões estão sob o julgamento de Deus. Todas as seitas estão sob o julgamento de Deus. A Igreja Católica vai pagar pela Inquisição, pelos milhares que ela assassinou. Você não tem ideia do que é a Inquisição. Põe lá no Google e vai porque para mim não dá para trazer muita coisa para você. Põe lá. Os kardecistas vão pagar por propagar a doutrina da reencarnação que não tem base bíblica. Pastores evangélicos vão pagar por heresias e por distorcer a verdade bíblica. Hoje muitos pastores não querem e não estão interessados no poder de Deus, no poder do Espírito Santo, mas no poder da fama, no poder da mídia, no poder político, no poder dos dólares, no poder dos euros. Vão pagar por isso. A Bíblia diz que o julgamento de Deus começa pela casa de Deus. Pedro coloca isso lá na sua primeira carta, capítulo 4, verso 17. E diz mais. A Bíblia diz que haverá maior rigor para nós do que o mundo. Sabe por quê, querido? Porque eles não conhecem a verdade. Nós conhecemos. Nós conhecemos e não vivemos. Nós conhecemos e não praticamos. Preste atenção no que Jesus diz lá em Mateus capítulo 10, verso 15, diz assim: em verdade, verdade, eu vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. O pecado de Sodoma e Gomorra foi tão grande, mas tão grande, que Deus fez chover fogo e enxofre, arrasou, fulminou, destruiu, virou cinza vulcânica a cidade de Sodoma e Gomorra. Sabe de onde vem o termo sodomia? De Sodoma. Por quê? Porque lá havia todo tipo de pecado e perversão sexual que você possa imaginar. Homossexualismo, lesbianismo, relações sexuais ilícitas, do que você imaginar, pai com filha, filho com mãe, e tudo que você imaginar. Quando Deus anuncia que ia destruir Sodoma e Gomorra, Ló morava lá. E Deus então, ao anunciar a destruição, Abraão faz um pedido para Ló, para tirar o seu sobrinho de lá. E a Bíblia diz então, que Deus mandou 2 anjos lá,
naquela cidade para tirar Ló. Querido, olha o nível de pecado que essa cidade chegaram. Quando os 2 anjos chegaram lá, os homens queriam estuprar os anjos. Queriam fazer sexo com os anjos. Veja o nível de depravação de Sodoma e Gomorra. Você pode perguntar, e o que é que isso tem a ver conosco? O que é que tem? Jesus disse que no dia do juízo haverá menos rigor para eles do que para nós. Mas por quê? Porque o julgamento da igreja vai ser pior, porque a igreja conhece a verdade e faz o contrário. Ou seja, Jesus disse que por conhecer a verdade, fazer o contrário, somos pior do que uma cidade que queria estuprar anjo. Você entende isso? Sodoma e Gomorra teria menor rigor, porque eles não conheciam a Bíblia como eu e você conhecemos, porque eles não tinham o Espírito Santo de Deus, porque eles não tinham a estrutura que a igreja evangélica tem hoje, porque não tinham ministros com coragem para falar essas coisas, como eu estou falando para você, que por certo alguns vão torcer o nariz. As nações, as falsas religiões, os cristãos pervertidos, todos estão sob o juízo de Deus. Querido, isso é sério. E lembre-se que Deus já fez isso uma vez. Abra lá em Gênesis capítulo 6. Amém? Verso 1. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhe nasceram filhas. Presta atenção. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, também depois, quando os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração, e disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem, o que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Prestar atenção. E aí Deus manda o dilúvio e acaba com tudo. Você conhece a história. Por que começou o juízo na época de Noé? Por que é que Deus mandou o dilúvio e destruiu tudo? Por que tudo isso começou? Porque os filhos de Deus se misturaram com as filhas dos homens. O que significa? Casamento misto, luz com trevas, justos com ímpios. E essa mistura, querido, fez com que o povo se corrompesse, e isso desagradou profundamente a Deus. E eu pergunto, você acha que o Eterno, o Todo-Poderoso, o Santo, o justo está satisfeito em ver hoje a sua igreja casada com o mundo, coabitando com o mundo?
Porque é exatamente isso que está acontecendo com a igreja. É exatamente isso que é a igreja de Deus. Quando eu digo igreja, eu estou falando eu e você, estou falando de nós. Não é exatamente isso que está acontecendo? A igreja deitando-se com o mundo, prostituindo-se com o mundo. E a Bíblia diz que aquele que se ajunta com a meretriz faz o quê? Um corpo com ela. A igreja de Deus está fazendo um corpo com o mundo. As vestimentas são iguais. Você vai a uma festa, você sente diferença? Pela roupa você diz, aquela ali é crente, aquele lá é crente, aquele é crente, aquele... Você consegue? Você vai na praia, você consegue diferenciar qual é o crente e qual não é? Pela vestimenta? Talvez você até se engane, aquela é, olha lá, ó. Está vestida decentemente. Você chega lá, a senhora é crente? Nem gosta de crente. O linguajar é o mesmo, fala a mesma linguagem. Não tem diferença nenhuma. Pela conversa você não distingue mais. O gosto é o mesmo. Você gosta de quê? Eu gosto de balada, eu gosto de uma que desce redonda e por aí vai. O lazer é o mesmo, só escolhe lugares os mesmos. A maneira de pensar é a mesma do não crente, o crente do não crente. Crentes que chegam a dizer que são a favor do aborto, são a favor do casamento do mesmo sexo. Teve um grande líder que se diz evangélico, disse, olha, se eu tiver que pagar por isso, eu vou pagar, mas eu sou a favor. Não precisa ter dúvida, você vai pagar mesmo. Abra sua Bíblia em Apocalipse 21. Verso 8. Mas quanto aos covardes, algumas versões diz quanto aos tímidos, ou seja, aqueles que não têm a coragem de assumir um compromisso com Jesus, não têm coragem de declarar, são covardes, não têm coragem de declarar que são crentes em Jesus Cristo. Os covardes, os incrédulos, o incrédulo então nem se fala, quem não crê em Deus, não resta escapatória. Aos abomináveis, ou seja, aqueles que só faz coisa errada, abominação aos olhos de Deus, tudo quanto é espécie de coisa errada. Aos homicidas, ou seja, os que matam. Os fornicários. Você sabe o que é fornicação? O nome diz fornicação, fornecer a carne, ou seja, favorecer a carne, ou seja, tudo enquanto é espécie de carnalidade. Fornicação, aos feiticeiros, aos idólatras, ou seja, todos aqueles que adoram deuses que não são o único e verdadeiro Deus, o Senhor, o Criador de todas as coisas. E a todos os mentirosos, a sua parte será lançada no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. E a todos os mentirosos, você sabia que a mentira manda para o inferno? Sabia? E o que tem de crente mentiroso? Eu já nem digo mentira de palavra, mas a própria vida é uma grande mentira. Aos olhos humanos, olhando, está acima de qualquer suspeita, pessoa da mais íntegra e pura conduta, mas que não passa de uma grande mentira, não passa de um teatro, de fachada.
Jesus disse que na sua vinda seria como nos dias de Noé. Aliás, como a gente tem falado isso ultimamente, hein? Isso não pode ser em vão. O Espírito Santo não pode trazer às nossas mentes isso se por acaso ou para encher linguiça. E diz o texto lá que Noé estava construindo a arca e o povo continuava casando, dando casamento, festa, bebida, papapá, papapé, tatá, até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e eles não perceberam. Ou seja, estava levando a vida de qualquer jeito. Querido, você acha que hoje é diferente? As pessoas não estão nem aí. Para muitos eu estou pregando aqui, está entrando no ouvido e saindo no outro. De repente não está nem entrando, está passando direto mesmo. Querido, o arrebatamento da igreja está muito próximo. Aí, quando eu digo igreja, eu estou falando nós. A igreja pura, a igreja fiel, a igreja imaculada, a igreja comprometida com o Senhor, querido, será arrancada dessa terra para estar com o Senhor na glória. Mas aqueles que têm vivido na carnalidade, aqueles que estão brincando de ser crente, aqueles que não têm levado a sério o que é ser um cristão, vão ficar. E ao ficarem, vão estar sob o governo do anticristo. E tudo que você imaginar, querido, de ruim, de atrocidade, de maldade, de sofrimento, será o governo do anticristo. E se não bastasse, a palavra de Deus diz para mim e para você no último texto que nós lemos, que como último prêmio, como recompensa maior, o lago de fogo, que é o inferno. Preste atenção no que eu vou te falar. Você só tem uma vida. E ela não termina aqui. Como muitos dizem assim, morreu, acabou. Não. Você vai passar dessa vida terrena para uma vida após a morte. E o que vai determinar o seu futuro após a morte é o que você fez aqui. Todos vamos comparecer diante do tribunal para dar conta do que tivermos feito, bem ou mal. Se você entender que Jesus Cristo morreu por você, se você entender que Ele lavou e purificou os seus pecados com o sangue dele ali na cruz do Calvário, e viver uma vida de santidade diante dele, querido, você vai descansar na eternidade com Ele. Mas se você o rejeitar e viver a vida que você quer levar, como muitos dizem, a que dá no seu nariz, você vai padecer no inferno. Você já ouviu quando alguém morre, a pessoa fala assim, descansou? Descansou sim, se você tiver Jesus no seu coração. Vai descansar. Já ouviu alguém dizer assim, passou dessa para uma melhor? Se você morreu em Cristo, com Jesus no seu coração, você passou dessa para uma melhor. Se for o contrário, você vai passar por uma infinitamente pior. Você nem sabe o que é sofrimento dessa terra do que é o inferno. Ok, eu já vou concluir. Voltando então a Gênesis, a Bíblia diz que Noé e a sua família foram salvos do dilúvio. Por ser achado justo diante de Deus, Deus então não permitiu que Noé fosse exterminado no dilúvio.
Porque aqueles que são achados justos diante de Deus, Deus tem sempre um lugar preparado para eles. E Deus então pede a Noé para construir uma arca, para que ele e a sua família entrassem nessa arca e assim eles fossem salvos do dilúvio. Ou seja, Deus providenciou uma arca para a salvação de Noé e a sua família. Querido, você sabia que Deus fez o mesmo conosco hoje? João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não venha se perder, não venha padecer, mas que tenha a vida eterna. Pastor, onde é que está a arca? A arca chama-se Jesus Cristo. Jesus é a arca da salvação, querido. Deixa eu voltar um pouquinho no verso 2 de Gênesis 6, para um recado muito especial para mim e para você, povo de Deus. Viram os filhos dos homens, que viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas que escolheram. Ou seja, casaram-se com o mundo, aderiram-se à carnalidade, e isso trouxe o juízo de Deus. Como é que está a sua vida espiritual? Você tem vivido na santidade ou na carnalidade? Você está casado com Cristo, fazendo a vontade dele, sendo uma só carne com ele, ou você está vivendo casado com o mundo na carnalidade? Você tem levado a sério a sua vida espiritual? Ou tudo não passa de uma grande fachada, de um teatro, uma grande mentira? Lembre-se do primeiro texto que nós lemos. Todos vamos comparecer diante do tribunal de Cristo para uma prestação de contas. Acerte a sua vida com Deus. Põe em ordem a sua vida com Deus. Leve a sério a sua vida espiritual. Tem muita gente brincando, levando a vida espiritual de maneira relaxada, mergulhado no pecado, flertando, namorando, prostituindo, deitando-se com o mundo. Eu queria dizer para você, querido, que resta muito pouco tempo. Se você tem que pedir perdão ou perdoar alguém, faça isso logo. Antes que seja tarde. Pare de falar mal dos outros, pare de fazer fofoca, para de magoar as pessoas. Muda a sua maneira de viver, de pensar. Porque o julgamento é inevitável, todos. Eu não vou poder chegar lá e prestar conta da minha esposa e de meus filhos. Cada um deles vão chegar lá. O martelo de Deus está para ser batido. E a sentença só tem duas: livre ou condenado, céu ou inferno. E não se esqueça que o juiz que vai estar sentado no trono para o grande julgamento é justo e reto.
Que o Espírito do Senhor complete no seu coração essa palavra. Amém? Fique em pé, vamos orar. Pai, obrigado a Deus porque o Senhor preparou, ó Deus, para nós uma arca para a nossa salvação. E essa arca que é Jesus, teu Filho querido, continua com as portas abertas, aguardando para que outros venham a reconhecê-lo como Senhor e Salvador das suas vidas. Deus, se alguém que ouviu esta palavra nesta noite aqui, ou através da internet, ou que futuramente irão ouvi-la, que possam abrir os seus corações para recebê-lo como Senhor e Salvador das suas vidas, para que tenham os seus pecados lavados e purificados, e assim possam morar contigo na glória celeste. Senhor, meu Deus e meu Pai, que nós, os teus servos cristãos, possamos, meu Deus e meu Pai, voltar-se completamente, ó Deus, para o Senhor, acertando, meu Deus e meu Pai, as nossas vidas, purificando, ó Deus, as nossas vidas no sangue do Cordeiro teu Filho. Ó Deus, que venhamos, meu Deus e meu Pai, pela orientação do teu Espírito, Senhor, a viver em santidade e em retidão, para que, quando o teu Filho voltar, quando a trombeta soar, possamos encontrar com Ele nas nuvens, Senhor. Pai, desperta a tua igreja, Senhor. Pai, aquilo que eu humanamente não posso fazer, que o teu Espírito faça isso em cada coração. Que o teu Espírito que convence o homem do pecado e da justiça, Senhor, trabalhe, esquadrinhe, vasculhe cada coração aqui nesta noite, ó Pai, trazendo à memória, trazendo à tona aquilo que precisa ser colocado em ordem, aquilo que precisa ser largado, aquilo que precisa retornar a ser feito, que um dia andaram em retidão e que hoje, meu Pai, estão tão distantes de fazê-los. Meu Deus e meu Pai, tu sabes, ó Deus, que a minha oração, o desejo do meu coração, é que nenhuma alma se perca, Pai, mas que todos possam subir para morar contigo na glória celeste, ó Pai. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, visita cada coração aqui e ao alcance da minha voz. Perdoa, Senhor, sara, cura, meu Deus, as feridas físicas e as feridas espirituais, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, que essa palavra, Deus, possa frutificar em cada coração, Senhor, trazendo realmente mudança de vida, Pai. Que a partir de hoje, Senhor Deus, meu Pai, muitos, Senhor Deus, meu Pai, se reconciliem com o Senhor, que se quebrantem, que conserte, ó Pai, as suas vidas e que sejam verdadeiramente servos, fiéis, comprometidos em santidade, em qualidade de vida material e espiritual, Senhor. Essa é a minha oração, Deus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.